Olá novamente para você, trabalhador, eleitor, morador, estudante, todos que acompanham Conversa Aberta aqui na BR8 TV, Jornal Entre Cidades, mas um Conversa Aberta muito importante aqui para você que é da nossa região de Rio Preto, para você que quer saber mais sobre a liderança política, sobre o movimento, o mercado, tudo que acontece na nossa região. É claro que a gente vai trazer hoje mais um líder político aqui. Esse, tem história, tem trajetória. A gente pode falar que a trajetória dele, assim, foi uma evolução natural na política, né? Vereador, prefeito por 3 mandatos, deputado estadual. Muita coisa para contar, não é verdade? Itamar Borges, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luan. Muito bom estar aqui com você, bater esse papo aqui no Conversa Aberta e falar da nossa Rio Preto, da nossa região, do nosso estado e até do nosso país, por que não, né? Com certeza. Bom, para nós é uma honra receber você aqui. Recebemos vários amigos seus aqui também. A gente, nesse mês a gente vai comentando, né? Você já foi comentado aqui várias vezes, porque quando a gente fala de Rio Preto, a gente passa pela cidade e a gente já te vê, né, Itamar? Já é uma estratégia sua para estar sempre, você está sempre ligado muito à população. Nos bastidores aqui a gente falava, você está sempre muito bem alocado em todos os eventos, isso é extremamente importante, né? Mas primeiro, a gente já vai falar disso, primeiro eu gostaria de perguntar, é uma pergunta importante, você já fez até uma brincadeira comigo nos bastidores. Uai, eu queria saber como é que tá o seu primo. O meu primo? O seu primo. Quem? O Clinton. O Clinton. O Bill. O Bill? Você é o Luan Clinton. E o Bill tá onde? E o Bill tá lá nos Estados Unidos, né? O Caio veio dos Estados Unidos, sabia essa história? O Caio veio? O Caio veio. Então o Caio conviveu mais próximo do seu primo do que você. Ele conhece mais meu primo do que eu. Mas é nesse tom até de brincadeira, de conversa aberta. Quando eu encontro o Borges, eu falo, é primo. É parente. É da família. A hora que eu vi o seu sobrenome, Luan Clinton, eu falei, e o seu primo, como é que tá? Aí você falou, quem? Eu falei, o Bill. Mas foi engraçado, viu, gente? Foi engraçado. Então eu já gostaria de perguntar para você, o que você acha que é a sua marca mais forte? É o agro, é o municipalismo ou o seu bigode? O bigode. O bigode. Bigode lembra mais, porém de trabalho é o agro e o municipalismo. Porque eu sou municipalista nato, Luan, que eu comecei muito jovem, 20 anos vereador, 24 anos prefeito 3 vezes, eu me tornei um deputado municipalista, pela origem. E, consequentemente, a pequena cidade te torna municipalista, porque você vive a realidade do dia a dia das pessoas na pequena cidade. E isso fortaleceu muito essa trajetória e me preparou muito para os meus mandatos de deputado estadual, para que eu possa exercer esse papel de interlocução do município com o Estado, com as estatais, para levar o apoio aos municípios. E o agro, eu sou filho de produtor rural, sou produtor rural e, consequentemente, tenho raízes no agro. Isso fez com que eu me tornasse, desde o primeiro dia na Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente da Comissão de Agricultura. E sou até hoje. Todos os meus mandatos, há 16 anos, eu presido a Comissão de Agricultura na Assembleia, com a ajuda dos meus colegas deputados, com parceria com os governadores que passaram, com o atual governador Tarcísio, e eu tive o privilégio de, no governo anterior, com o Dória e o Rodrigo Garcia, ocupar a Secretaria de Agricultura, ser o secretário de Agricultura, levar um pouco dessa origem minha, da minha experiência, do meu relacionamento com o setor para a prática das políticas públicas do Estado. Foi um momento muito especial de parceria com o produtor, com o setor produtivo, com os municípios, de fazer realmente o estímulo à política pública de apoio à agricultura familiar, ao pequeno produtor, aqueles que mais precisam do olhar atento do município e do Estado. Então, são bandeiras. E outra, nós estamos numa cidade, numa região, num estado e num país que a locomotiva, que o carro-chefe da economia é o agronegócio. É o que tem garantido os resultados positivos da balança comercial, as oportunidades de emprego. A grande maioria está no agronegócio, tanto na produção como na agroindústria, e, consequentemente, os seus desdobramentos.
Então, apoiar o agro, representar o agro, ser defensor dessa bandeira, me coloca presente em quase que tudo. Me coloca presente na indústria, me coloca presente no comércio, me coloca presente lá na roça, me coloca presente na pecuária, me coloca presente na usina de cana-de-açúcar, me coloca presente no frigorífico e assim sucessivamente. Me coloca presente no abastecimento, na segurança alimentar, tanto dos municípios e do estado, como o papel que o Brasil exerce no mundo. O Brasil tem 220 milhões de habitantes e nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas. Portanto, nós alimentamos 5 Brasil por aí afora. E em menos de 10 anos, 7 anos, 8 anos, nós vamos estar alimentando 2 bilhões de pessoas. Portanto, nós vamos estar alimentando quase que 10 população do Brasil e por isso que nós somos considerados o celeiro do mundo. E qual que é o papel do interior de São Paulo, vamos dizer assim, para esse avanço que você acabou de citar? Muito grande, porque o São Paulo é hoje, no Brasil, você veja, se você comparar a área territorial do estado de São Paulo com Mato Grosso, que é o maior estado em território e é o primeiro produtor em área territorial do Brasil, São Paulo em produtividade é maior do que Mato Grosso. Ah, é? No agronegócio. É líder em vários segmentos, cana-de-açúcar, pecuária, hoje nós somos o segundo do Brasil. E olha o tamanho de Goiás, olha o tamanho de Minas Gerais, olha o tamanho de Mato Grosso do Sul e nós aqui. Somos o maior exportador de agro do Brasil. Portanto, São Paulo hoje é líder no agronegócio em todos os aspectos. Além, é claro, das políticas públicas. Nós temos aqui, você pega a nossa região. Nossa região tem uma característica da cana-de-açúcar, mas tem uma presença forte da pecuária. Chegou agora recentemente o cacau, que está se inserindo no meio das demais culturas. Temos em algumas situações mais ao redor aqui citricultura, tanto laranja como limão, e a diversificação na agricultura familiar com algumas localizações de fruticultura. E também nós temos o HF, o HF é o hortifruti, né? Nós temos muitos pequenos produtores que sobrevivem do hortifruti. Hoje, nós temos a cooperativa Rio Preto, a Cooper Rio Preto, que incorporou a cooperativa de Jales e que com essa região toda aqui, ela abastece, atende a merenda escolar do estado de São Paulo, com produção daqui. Então, estou dando um pouco dessa característica da importância da região. Então, a região tem um papel importante, como também nós somos o corredor, né, ferroviário. Aqui passa, vindo lá do extremo do Mato Grosso, já entrando para Rondônia, passa a ferrovia. E de lá vem a produção. E daqui vai o abastecimento de fertilizantes, combustíveis, os mais diversos produtos. Importante demais, né, Itamar? Muito. Essa visão você já tinha quando você começou na vida pública de trabalhar o municipalismo, o agro, ou foi algo que foi nascendo, foi crescendo durante a sua trajetória? Nasci com isso, né? Meu pai, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 8 anos de idade quando eu perdi meu pai, mas meu pai, ele ia para a roça todo dia. Ele tinha restaurante, tinha hotel e comprou um sítiozinho e ia todo dia ver a vaquinha, ver o porco, criava porco, criava de tudo. E também tinha ali um pouco de cultura, ele gostava sempre do café. Na época o café era forte aqui. Então aprendi com ele e aí eu trago isso comigo. E como meu pai gostava de política também, eu carreguei aquilo. E quando eu me tornei vereador e prefeito, eu vi a diferença que o município pode fazer na vida das pessoas. Por quê? As pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem no Estado, as pessoas vivem no município. Portanto, as soluções precisam acontecer ali. Claro que com apoio e parceria do Estado e do governo federal. E é dessa forma que eu aprendi que o municipalismo é fundamental. O que é o municipalismo? É fortalecer os municípios, é defender os interesses dos municípios, é lutar para que os municípios tenham mais força e mais autonomia para resolver os problemas diretamente. E é isso que eu defendo no dia a dia e eu trago comigo. Uma outra coisa que você não perguntou e que eu trago também,
Luan, e você brincou no começo aqui que era mais importante, se era o bigode, se era o agro, se era o municipalismo, e é uma característica legal. O pessoal brinca, e esse bigode? Eu falei, eu nunca tirei um fio do meu bigode, só aparo. Desde que o primeiro fio do bigode nasceu, inspirado no meu pai que usava bigode, e ele tinha partido, eu deixei. Queria ficar igual ao meu pai. E aí foi, de lá para cá ele foi aquele penugem, foi crescendo, foi formando, e aí depois eu passei a parar, e só isso. De vez em quando, no 1º de abril agora, eu brinquei na rede social, a minha esposa até que sugeriu, falou, ó, vamos tirar o bigode. Aí eu comecei o dia dizendo que eu tinha tirado o bigode, e aí por IA me mostraram sem bigode. Aí foi 90%, falaram, pelo amor de Deus, volta com o bigode que você está tirando um patrimônio e o reconhecimento seu, ninguém vai te conhecer. É uma tradição. Aí 6 horas da tarde eu voltei e falei, 1º de abril, era brincadeira, pessoal. E você sabe que tem gente que não assistiu, não viu o desmentido, vamos dizer assim. Me encontra e fala, nossa, cresceu rápido de volta o bigode, hein? Olha só. Mas olha que interessante, né? Você falando do municipalismo, realmente uma característica sua que é muito explícita, porque você está presente mesmo sempre nos municípios, né? E isso a gente vê nas redes sociais, nos portais de notícia, e é algo que os prefeitos, ainda mais nessa fase que estamos, né, Itamar, é algo que a gente tem recebido, alguns prefeitos aqui, é algo que eles ainda falam que é algo difícil ainda, né? Você acredita que essa é uma grande característica sua, assim, de um diferencial, vamos dizer, como deputado estadual, de estar mais ligado aos prefeitos para fazer esse movimento nos municípios? É um diferencial, faz a diferença e cada dia mais as pessoas percebem isso. Eu vou te fazer um comparativo. Se você pegar as últimas eleições, mais da metade dos votos, ou pelo menos a metade dos votos para deputado estadual, para deputado federal, acaba indo para quem nunca veio na cidade, não conhece a cidade, não conhece a região e não vai voltar. Pessoas que ganham voto porque defendem uma bandeira, porque aparece na rede social ou por outras razões. E acaba levando os votos. Muitas situações, às vezes até de segmento religioso, dos mais diversos possíveis. E vai embora, e não volta. E cada dia mais o cidadão percebe que o representante do município tem que ser aquele que vive, que convive, que participa, que está presente, que volta sempre, que não volta só igual a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos para pedir voto. Não, volta ali para trabalhar, para entregar resultado, para poder ajudar o município, seja com emenda parlamentar, ou seja na interlocução com o Estado ou com o governo federal. É esse o papel do parlamentar. E também de estar junto ali, buscando as soluções e os encaminhamentos. E é isso que eu faço, cada vez mais esse político, esse estilo de político, né, presente, participativo, que convive, vive a realidade, se fortalece mais e é o que nós esperamos. Porque, senão, metade desses votos que foram embora, às vezes deixa de ter mais gente para ajudar, mais parlamentares para ajudar o município, e aquele voto foi para quem não vai ajudar em nada a cidade e o Estado. Você trouxe uma visão agora que me esclareceu uma pergunta bem interessante, que eu não fiz para os outros, tá? Mas eu vou fazer para você. Tá. Porque eu quero saber a sua opinião. Eu queria saber se você depende, como municipalista, se você defende São José do Rio Preto como uma cidade metropolitana, e se isso atrapalha essa situação como a do Caio e de outras pessoas que pensam, não, Rio Preto eu vou para lá porque é uma cidade pequena, interior é mais tranquilo, e se por acaso isso pode fazer com que mude. Eu defendo a região metropolitana, é importante, eu sou autor do projeto que criou a região metropolitana. Lá atrás tivemos outros que participaram, o Orlando Bolsoni, o João Paulo, depois o Sebastião Santos. Nós todos nos unimos, depois nós tivemos o nosso projeto, depois nós unimos todas as lideranças políticas junto com o governador. O governador Rodrigo Garcia, na oportunidade, acatou o nosso projeto e transformou a Rio Preto em região metropolitana. O prefeito era o Edinho,
o secretário que cuidava das regiões metropolitanas era o Marco Vignoli e eu fui o deputado que fiz essa interlocução para concluir esse projeto que passou por todos esses colegas já que também ajudaram a construir esse caminho. E ela vem fortalecer as políticas públicas regionais. Diferente de uma metrópole como São Paulo, que traz uma série de problemas com a região metropolitana, São José do Rio Preto é uma cidade que ela vem tendo, não vive hoje um bom momento administrativo, não vive hoje bons exemplos, mas ela tem um histórico de planejamento e que permite que a gente possa ter uma tranquilidade e que não afete esses aspectos. Nós estamos, no atual momento, os índices de segurança não são bons, essa questão de pessoas em situação de rua acabou não sendo resolvida. Isso tudo são situações que precisam ser trabalhadas e políticas públicas para que sejam resolvidas da melhor forma possível em respeito às pessoas e em respeito àqueles que buscam a segurança, a convivência, etc. Porém, Rio Preto não perderá sua característica jamais, desde que você faça a lição de casa e as cidades do entorno a mesma coisa. Mirassol, Bardigo, Piaçu, todo o entorno nosso aqui e todas as cidades que pertencem à região metropolitana, você vê. Por último, quem veio para a nossa região metropolitana foi Olímpia, que foi a última cidade a incorporar a região metropolitana. E eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai garantir a característica dessas pequenas cidades, da metrópole nossa, que é a capital regional, que é São José do Rio Preto, mas ainda com esse perfil de cidade segura, de cidade do interior, de as pessoas conhecerem as outras, de relacionamento e convivência, de ter a praça pública. Aqui em Rio Preto, um foco que é muito importante é a recuperação do centro. Ali do calçadão, toda aquela situação lá, inclusive eu sempre falo muito dessa importância, dialogo muito com os empresários, com o Viva o Centro, que é um trabalho importante que acontece ali, e é muito estratégico. Agora criaram, parabéns a esse grupo, né? Criaram lá agora umas atividades, se não me falha a memória, de quinta-feira, que tem lá um movimento, uma frequência noturna, que tem criado ali uma rotina para dar vida noturna ao centro, e precisamos também trazer para de dia muitas outras coisas. Eu estou muito seguro de que Rio Preto tem tudo para garantir essa característica para sempre, independente de ser uma região metropolitana. Até comentamos aqui, né, recebemos o ex-secretário de Desenvolvimento e Turismo, o Jorge Luiz, que falou que Rio Preto já está preparada para grandes eventos, né, que a gente falou muito a respeito do turismo. E você falou sobre a Olímpia, recebemos também Fernando Cunha, que deu uma aula aqui para a gente, foi prefeito em Olímpia. Ele falou que Rio Preto ele tem essa característica, né? O grande forte, que você está à frente de grandes projetos também, que é a saúde, né? Sim. E falou que Rio Preto eu lembro que ele citou assim, que Rio Preto é um carro com um motor que tá faltando, assim, sabe? Ele é um carro grande, mas com motor pequeno ainda. Então, tá faltando ele ser movimentado. Ele fez uma analogia bem interessante aqui pra gente. Então, são visões, né, analíticas que a gente está assim, recebendo e vendo os comentários das pessoas que assistem. Então, como você citou aqui, tem essas prioridades, né? Até nesse governo a gente acreditava que muitas coisas iam acontecer, que não estão acontecendo. Você acredita que então nesse governo a gente não vai conseguir aproveitar dessa situação, fazer avançar mais esse projeto, ou se a gente pode trabalhar esse projeto já a partir de agora, só que visando essas prioridades que não estão sendo feitas? Qual que é a sua visão de futuro para Rio Preto e para as regiões? Só para fechar a questão do região metropolitana, eu entendo que Rio Preto e a região metropolitana de Rio Preto, ela vai aproveitar o que de bom uma região metropolitana tem. E ela consegue se proteger daquilo que não é bom, às vezes a insegurança, outros problemas, a criminalidade, que às vezes atinge as regiões maiores. Eu tenho muita segurança disso. Por outro lado, isso que eu já falei, que você coloca agora, é uma preocupação. Rio Preto vem sendo mal administrada atualmente, ela tem deixado a inexperiência, o despreparo da atual gestão tem colocado em risco algumas coisas. Eu costumo dizer, Luan,
que Rio Preto é uma cidade que anda sozinha, se você não atrapalhar. Agora, se você atrapalhar igual está acontecendo, com problemas de escândalo, de problema na saúde, problema de venda de imóveis, e essas coisas todas que a gente tem acompanhado aí, que a justiça, inclusive, tem se encarregado de tomar conta desses detalhes, você acaba tirando a confiança do investidor na cidade, você acaba tirando a confiança daqueles que estão aqui e podem dar essa contribuição. Então, isso que é muito importante, tomar esse cuidado, e é essa preocupação que eu tenho como rio-pretense. Eu escolhi Rio Preto, eu adotei Rio Preto, eu me tornei um rio-pretense apaixonado pela cidade, e me machuca quando eu vejo essas situações que acontecem que denigre a imagem da cidade lá para fora, que é essa situação da gestão desgovernada e que acaba tendo uma saúde que deixa a desejar, uma educação que tem piorado a cada momento, uma cidade que não tem sido cuidada e conservada como precisa ser cuidada e conservada. Aí você tem o social, as entidades sem o suporte, o amparo, que é fundamental, o diálogo necessário, a Câmara, muitas vezes, assinando cheque em branco, que coloca em risco o futuro da cidade, como uma PPP que vai endividar a cidade em quase 2 bilhões de reais, sem um planejamento. O futuro dirá o quanto isso pode impactar, autorizações de financiamento sem uma previsão real, esquecimento de buscar a solução da água, e vai faltar água. A cidade não pode viver sem essa solução do Rio Grande, de buscar água no Rio Grande. O futuro breve vai dizer isso. Foi irresponsável essa medida de não dar sequência, de não já estar com isso sendo executado. Quem vai pagar a conta vai ser a população na hora que faltar água na torneira. E é muito ruim isso é muito preocupante. E isso tudo a gente, como cidadão, como rio-pretense, andando pela cidade, ouvindo as pessoas, fica preocupado, né? Eu vejo muito, Luan, políticas públicas, por exemplo, nós conquistamos para Rio Preto, eu vou dizer 2 políticas públicas importantes que conquistamos para Rio Preto e que acaba não chegando e não estando à disposição da população. Uma foi o Bom Prato da Zona Norte, lá na Mirasolândia. Está pronto, equipado, daqui a pouco vão desmontar e não vão abrir para a população. Mais de 1.000 pessoas poderiam estar se alimentando. E não adianta querer falar que aquilo ali, se abrir, vai afetar o comércio. Não é verdade. 99% das pessoas que vão para o Bom Prato não tem recurso para ir numa lanchonete comer um salgado ou um lanche ou num restaurante almoçar. Eles se alimentam mal, eles deixam de se alimentar. O Bom Prato é uma política pública social que alimenta as pessoas por R$1, porque com R$1 ela não vai se alimentar em outro lugar. E o outro ponto, e está lá, deixando de atender a população da Zona Norte de Rio Preto. E o outro ponto é a Clínica PET. A Clínica PET foi uma conquista dos protetores. Eles nos procuraram. Eu abracei a causa, na época junto com o prefeito Edinho, levamos ao governador, autorizou a clínica para nós, mudou de governo, voltamos no Tarcísio, antes o Rodrigo Garcia, depois o Tarcísio. Ele deu sequência, o Eleus deu sequência, depois a Natália. Construímos a Clínica PET, está pronta, mas ainda não está atendendo os animaizinhos de Rio Preto. Então, são políticas públicas que não pode esperar. São conquistas importantes que a cidade avança e que ela perde quando você deixa de colocar em prática. Seja porque foi o político que eu considero adversário, porque política não existe. Você tem adversário político em época de eleição. Sim. Acabou a eleição, é a cidade, é olhar para tudo. Não tem sentido você passar a eleição e para tomar uma decisão, olhar se eu concordo, se eu discordo, se eu quero, se eu não quero, se eu apoio ou se eu não apoio aquele, porque ele foi contra numa disputa eleitoral. A disputa é a oportunidade que tem para eleger alguém. A população escolheu, dali para frente, a responsabilidade de governar é daquele que ganhou a eleição. Mas, lamentavelmente, não está acontecendo o governo, está acontecendo um desgoverno. O adversário, a partir dali, são os problemas.
É verdade. Que é de todos, que é um desafio para ser enfrentado. E com responsabilidade. E ouvindo as pessoas. Pior coisa que tem na gestão pública é autoritarismo. É ditar as regras sem ouvir as pessoas. Eu sempre fiz uma analogia que a prefeitura não é lugar para fazer estágio, é lugar que tem que ter experiência e conhecimento. Prefeitura não é quartel para você ir lá dizer faz isso, faz isso, faz isso. Você tem que ir lá e ouvir. Tem que ouvir a população, tem que ouvir o empresário, tem que ouvir o cidadão, tem que ouvir a dona de casa, tem que ouvir os moradores do bairro e colocar em prática as ações que vai ao encontro, não do que o prefeito gosta ou do que a equipe do prefeito lá dentro do gabinete gosta, mas aquilo que a cidade precisa e que a população precisa. Mais uma vez eu quero te agradecer, viu, Itamar? Obrigado por compartilhar aqui sua trajetória, sua visão política, que é extremamente importante, não só para a gente aqui, mas para quem está nos assistindo, para toda a população. Tá certo? Obrigado, Luan. É sempre muito bom vir aqui falar com você, falar com a população de Rio Preto e de todo o nosso Brasil e mundo, porque hoje a rede social nos leva para todos os lugares, e poder falar das coisas que a gente pode não só contribuir, mas também daquilo que a gente está vivendo. Muito obrigado. Bom demais. E obrigado a você também que assistiu mais um Conversa Aberta aqui hoje com Itamar Borges. Lembrando, jornalentrecidades.com.br, br8news.com.br. Fique bem informado e até a próxima.